Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Graças a Deus nós estamos com uma dificuldade boa aqui, né? Que é espaço. Cada dia mais. E essa dificuldade aumenta, que a gente está terminando nossa igreja. Nós estamos no nosso culto de campanha. Como todo culto de campanha, existe um tema. Eu queria que levantasse a mão quem já enfrentou alguma crise. Que bonito, né? Você estava numa vida boa, você estava tranquilo e de repente, bum, uma crise. De repente algo que lhe assusta, algo que lhe tira do eixo, algo que faz com que seus projetos fiquem bagunçados, você não sabe o que é que vai fazer da vida. Isso é uma crise. O que é que eu tenho que fazer na crise? Tem um ditado que fala assim, na verdade é um ditozinho popular, que diz que você pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Às vezes as pessoas olham para esse copo, isso aí está cheio todo. Mas já ia dar exemplo. Às vezes a gente termina olhando para as crises e potencializando as crises. Eu acabei de sair de um... Tá gravando, não vou dizer os nomes não. Eu acabei de sair de uma situação em que chegou uma pessoa perto de mim com crise. Pelo amor de Deus, isso não vai funcionar, eu não sei o que vai acontecer da minha... Está tudo parado e não sei... Espera aí, o que é que está acontecendo? Não, eu não consigo fazer isso. Eu digo, se isso aqui é o problema, você já consegue, pronto. Mas eu não consigo também fazer isso. Mas seu problema maior não era esse? Mas eu também não consigo fazer isso, então você está precisando ficar dentro de uma crise, é isso que está precisando. Então você não veio no lugar certo. Muitas vezes nós queremos estar dentro da crise, porque dentro da crise a gente se faz de coitado. Dentro da crise a gente se coloca perto das pessoas com aquele sentimento, porque eu estou sofrendo. E se eu sair? Se eu sair eu vou ter que enfrentar. Né? Se eu sair eu vou ter que enfrentar onde eu estou, quem realmente eu sou, e não viver atrás de uma situação. E nós vamos trazer como pano de fundo hoje a história de uma família. A família de Alimeleque, seu irmão Boaz. E uma história que nos dá como um panorama uma família que viveu crises. E é interessante a gente trazer as crises no exemplo da palavra do Senhor, como é que essa família, o que aconteceu, que atitudes essas pessoas tiveram nos momentos de crise. Ruth, capítulo 1, versículo 1. A gente vai ver esse panorama. Está aqui. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve uma fome na terra. Repita comigo, fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Isso começa. Uma crise. Existia uma crise. Que crise era? Fome na terra. Era algo que fugia do controle. Tudo aquilo que foge do meu controle, eu entro em crise, porque eu não consigo controlar, não consigo administrar aquilo. Então, Alimeleque viu aquela situação. Só que, normalmente, nós encontramos um escape das crises, nós procuramos escape. Muitas vezes a gente prefere não enfrentar. Tem algum lugar que eu posso ir, que eu evito? E aí eu saio de perto. E ali naquele momento, Alimeleque viu uma cidade. Eu acho que ele olhou, né, no Google Maps lá e começou a olhar. E tinha Moabe. A cidade de Moabe, ela ficava mais ou menos 1.000 quilômetros acima do nível do mar. Uma cidade que eles tinham uma cultura de plantio muito forte. Então, uma cidade próspera, uma cidade que ele olhou e disse, aqui é fome, lá tem comida.
Normalmente a gente faz esse comparativo, né? Aqui eu estou levando puxão da orelha do meu líder. Aqui não, aqui tem um cara que está massageando meu coração, dizendo, vai meu filho, faz o que o teu coração quer. Então para onde é que eu vou? Se eu estou em crise porque aqui está me perturbando o meu juízo, eu vou correr para aqui. Uma cidade bonita, uma pessoa bonita, uma pessoa que me elogia sempre, uma pessoa que não puxa a minha orelha, uma pessoa que sempre concorda com aquilo que eu estou falando e não me coloca em crise. E eu terminei vendo uma ministração do bispo Erasmo, a pastora sabe que é justamente ele. O bispo Erasmo, e ele falou, e eu vou me apoderar de um pedaço e misturar o tema que ele usou e colocar assim para vocês. Toda crise faz parte da gestação de um milagre. Toda crise faz parte da gestação de um milagre. Sempre, parem para pensar, cada um de vocês aí no seu lugar, pare e pense assim, depois da crise que eu tive, que vocês acabaram de levantar a mão, vocês trouxeram uma experiência positiva. Nem que essa experiência seja, nunca mais eu coloco os pés lá, nunca mais eu falo com essa pessoa. Ou seja, lhe amadureceu. Então ela faz parte desse processo do milagre. Né? Quando está para acontecer um milagre, o pastor falou uma vez que não dá para viver a vida todinha no milagre, né? Porque para você viver no milagre, você tem que estar numa crise a vida todinha. Crise, milagre, crise, milagre. Então é sempre a misericórdia, e o favor, eu não esqueço, eu esqueço. Quando você está na terra da aliança, na terra prometida, na terra em que Deus, na posição que Deus lhe colocou, tudo que você fizer, você recebe o favor de Deus. Tudo que você fizer, você recebe o favor de Deus. Quando você está numa terra que não é na posição que Deus colocou, você vai precisar da misericórdia de Deus para lhe resgatar dali. Você precisa de uma misericórdia. Então, naquele momento, Alimeleque morreu lá. E aí ficou Noemi, a mulher dele, suas 2 filhas, suas 2 noras e seus 2 filhos. Seus 2 filhos morrem. Fica ela e as noras. Aquela mulher, ela começou a parar para pensar. Poxa, lá tem a providência de Deus. Podia estar em crise, mas eu tenho um dono lá. Aqui eu não tenho um dono. Quantas vezes a gente está agoniado, está com algum problema, mas você chega em casa, dobra o seu joelho e diz, eu tenho um dono. Eu tenho um dono que ele não quer que eu fique nessa situação e ele vai fazer o impossível para que eu saia disso. Já lá fora, não. Lá fora o cara chega embriagado, causou a noite todinha, e quando ele levanta a cabeça é ele e ele. Não tem amigo, não tem alguém que traga um acalento, nada, é ele e ele. Mas ele não estava na terra da bonança? Ele não estava vivendo uma vida feliz? Por que que agora ele vem dessa felicidade extrema para uma tristeza extrema? Porque ela é temporária. Porque ela não é consistente. Quando você está em Deus, independente da situação que você esteja, tudo que você fizer, Romanos 8:28, tudo que você fizer contribui juntamente para o seu bem. Por quê? Porque é uma posição. Você se posiciona. E o interessante que, deixa eu abrir aqui. Olha só, Ruth 2:8. Ruth capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala sobre esse posicionamento. Como é que eu devo me comportar na terra da aliança? E aqui diz assim, então disse Boaz a Ruth,
ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Meu Deus do céu, estou de óculos, mas é problema. Hein? É problema. Vocês vão ficar velhos. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tu, tendo sede, vai aos vasos, bebe do que os moços tirarem. Houve um direcionamento para essa posição. Deus, quando você está na posição que Ele chama, Ele costuma lhe dar direcionamentos dentro dessa posição. Ele costuma lhe dar toques, detalhes. Né? Ele chama a sua liderança e diz assim, olha, diga a ele que se comporte assim. Diga a ele que esse comportamento não foi interessante. Diga a ele que não esmureça. Diga a ele que fortaleça seus sonhos. Ou seja, são posicionamentos que você tem que tomar para você continuar na terra da aliança. Porque se você não tomar esses posicionamentos, se você não ouvir, você se perde. Sabe por quê? Porque assim como Ruth, nós também éramos estrangeiros. Ruth, ela era moabita. E aí quando ela acompanha a sogra dela, Noemi diz assim, eu vou voltar. E vocês duas vão para a casa de vocês. E Ruth disse, não, eu quero ir com você, eu quero você, minha sogra. O seu Deus será o meu Deus. Naquele momento, ela era uma mulher estrangeira. Ela não tinha experiência. Assim como muitas vezes nós nos sentimos, nós não temos experiências em algumas situações que Deus nos coloca. O que é que eu devo fazer nesse momento? Pegar o meu ouvido e deixar à disposição da minha liderança. Para que ele comece a colocar como é que eu devo me comportar para continuar aqui. Sabe por quê? Porque senão ela poderia muito bem em um determinado momento dizer assim, vou voltar para Moabe. Vou voltar para Moabe. Por quê? Não, porque lá eu tinha pão. Porque lá tinha comida. E aqui eu sei que em alguns momentos o pessoal passa fome. Mas ela sabia que ali era uma terra que tinha providência. Ali era uma terra que manava a vontade do Senhor. E ela diz assim, Ruth 19:20. Ruth 1, 19. Desculpa, 19 e 20. Ruth 1, versículo 19. Está escrito assim, e partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que é Noemi mesmo? Perguntaram as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia, não me chame Noemi, me chamem Mara, porque Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Eu parti cheia de alegria, de mãos cheias, e o Senhor trouxe de volta de mãos vazias. Ela saiu da terra do Senhor, da terra prometida, da terra de Israel, e foi para Moabe. Quando ela chega lá em Moabe, ela perde o seu marido, perde os seus filhos, volta triste. Ela estava numa crise. Jovens, que crise existencial. Né? É uma coisa que jovens sempre têm, crise existencial. Eu não sei quem eu sou. Ninguém gosta de mim. Minha vida é um lixo. Estou triste. Vou me revoltar. Deus não gosta de mim. Isso são informações que muitas vezes são colocadas dentro da nossa mente. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com crise. Está acostumado a viver só na providência. Papai e mamãe. Eu estou em casa, meu pai e minha mãe me dá, meu pai e minha mãe me dá. Primeiro emprego.
Primeira coisa que eu recebo é um puxão de orelha porque eu cheguei atrasado. Eu entro em crise. Porque não estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado. E ali Noemi volta. Realmente a situação dela era horrível, porque ela tinha perdido as pessoas que ela mais gostava. E ela volta em crise. Naquele momento, o nome Noemi significa alegria. E quando ela vem chegando, ela diz, não, eu não sou mais alegria. Eu sou tristeza, eu sou amargura. Me chama de Mara, me chama de mulher amarga. Olha que situação horrível. É muito ruim, mas quantos de vocês, quantos de nós já vivemos situações parecidas? De você perguntar, o que é que está passando com você, que só vive de cara fechada agora? Olha, não venha não, que eu estou numa crise, estou em crise. E às vezes essas crises é porque você terminou saindo da posição que Deus lhe colocou e foi para outro lugar. Normalmente as crises com jovens, aqui a maioria jovem, está nos relacionamentos. Eu estou na terra prometida, só que a terra prometida, muitas vezes ainda não prometeu de verdade. Aí o que é que eu faço? Eu vou para Moabe, porque Moabe é cheio de fruta. E ali eu me delicio em Moabe, só que em Moabe não tem compromisso. Moabe não tem compromisso com você. Israel tem. Em Moabe você não vai encontrar algo que seja duradouro. São felicidades passageiras. São momentos que você vai de uma extrema alegria a uma extrema tristeza. Se vocês já viveram, e com certeza muitos já viveram isso, extremas alegrias, extremas tristezas. Isso é o que o mundo de Moabe oferece para todos que vão para lá. São extremas alegrias, extremas tristezas. Grandes festas, grandes choros. Ganhos aparentemente bons, mas logo depois tira tudo que você tem. Muita gente compra carro caro para ir para a terra de Moabe. Aí chega lá, gasta tudo que tem, está na terra de Moabe, está aparecendo, está fazendo tudo. Aí quando menos espera, meu Deus, e agora? Meu Deus, eu estou morrendo, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, eu preciso voltar, Deus, eu não aguento mais. Será que eu vou ter que esperar não aguentar mais para poder voltar para a terra da promessa? Será que eu vou ter que ficar à beira da morte espiritual para poder voltar para a terra da promessa? A terra da promessa, ela é convidativa. Por quê? Porque na terra da promessa aparentemente não tem crise. Na terra de Moabe aparentemente não tem crise. Eu queria que vocês imaginassem o seguinte: uma corrida de obstáculo. Todo mundo sabe o que é a corrida de obstáculo, né? Aquele monte de travezinha que você sai pulando. Na minha condição física, né, exemplar, não vou na minha onda, eu tenho que pular tudo isso, mas eu posso também passar por aqui, eu vou chegar mais rápido do que quem está fazendo. O que vai acontecer comigo? Vou receber o prêmio? Se a prova é pular isso aqui, se eu passo de lado, eu recebo o prêmio? Não, vou passar vergonha. Eu vou chegar lá primeiro do que todo mundo, vou ficar em pé na frente, né? Vou subir no pódio no primeiro lugar. Alguém vai chegar e vai dizer: desça daí porque você cortou o caminho. Desça daí porque o que vai determinar o nível da vitória é a sua capacidade de romper obstáculos. E por que é que eu quero burlar os obstáculos? Se são eles que vão me entregar o galardão, a coroa, a medalha. É lá, eu só vou conseguir receber meus bônus, né, minhas vitórias, se eu ultrapassar os obstáculos. E muitas vezes a gente quer realmente pular os nossos obstáculos. Quem quer ser líder aí? Levanta a mão, levanta a mão.
Show. Quem não é e quer ser? Amém. Não, você não vai conseguir alcançar a liderança se você resolver cortar os obstáculos. Todo obstáculo que for colocado para você, enfrente. Não saia, não procure algo que aparentemente é melhor. Enfrente o obstáculo. Está dando trabalho? É assim mesmo. É penoso o trabalho? É assim mesmo. Porque são os obstáculos que vai carimbar quem você é. São esses obstáculos que vai dizer, que Deus vai olhar para você e vai dizer, é assim mesmo que eu quero você. Você é um varão valoroso. Mas eu tenho que provar isso. Eu tenho que mostrar isso. O sobrenatural de Deus, ele só acontece depois do limite. Depois do limite. É milagre eu fazer isso? Eu Se colocar outra pessoa, deixa de ser. É que eu tenho um braço esculhambado. Então, o milagre vai ser eu levantar todas essas caixas de uma vez só. O sobrenatural de Deus vai acontecer depois do limite. Depois que suas forças se esgotarem, que não caber mais nada, aí vem o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente ora para que Deus faça o sobrenatural antes do meu limite. Aí Deus olha e faz, como assim? Eu sou o Deus do impossível. Como é que você quer que eu ache antes do possível acabar? Qual é o possível? O possível é você sonhar. O possível é você se levantar, se movimentar, querer fazer. Vai chegar momentos que vai doer. Vai chegar momentos que você vai dizer, eu não aguento mais. E Deus vai dizer assim, vai só mais um pouquinho. Você vai dizer, eu não aguento mais, eu estou em crise. E Ele diz, não está não, porque aqui não é terra de crise não, aqui é terra de crescimento. Não é terra de você sofrer não. Não é terra de você quebrar não, é terra de você fortalecer. Então, se você resolver fazer isso na terra que não é a terra da promessa, em Moabe você não faz esforço. Em Moabe você não encontra obstáculo. Em Moabe você só encontra abismo. É assim que você encontra em Moabe. Você está encontrando uma vereda, de repente um abismo, é morte. Então, se você está na terra prometida, você tem certeza disso, não queira sair. Não faça como Ameleque fez. Mesmo que você olhe e veja fome, ou seja, se você vê que aquilo que você precisa não está sendo atendido, é porque Deus está trabalhando com você. É com você e em você que Ele está trabalhando. Para lhe fortalecer. O que é que você tem que entender? Que quando você está passando pelo processo em Deus, é um processo de crescimento e não de sofrimento. Repita comigo. Processo em Deus é crescimento e não sofrimento. Quando você passa o processo com Deus, você cresce, inevitavelmente você cresce. Mas está doendo. Todo mundo sabe que é personal trainer, né? O cara, você vai para academia, o cara olha para você. Eu fui para academia, eu era garoto, muito garoto, e eu não tinha personal trainer. Naquela época só tinha ferrugem na academia, não tinha personal trainer, nem espelho tinha, era muito antigo. Não tinha isso. A gente amarrava a corda que colocava o cano aqui para não machucar as costas, amarrava nos pesos para ninguém levar os pesos, porque senão você não conseguia fazer o resto da série. Mas hoje na academia não, hoje na academia você tem um personal trainer, você tem um cara que fica ali do seu lado e você paga para ele. E você vai lá e eu não aguento mais, e ele bate na sua coxa, aguenta, não é assim?
Aguenta, mais um pouquinho. Você não aguenta, Aí você termina se tremendo, aquela agonia, e o cara lhe machucou, o cara lhe lesionou, e você sai dali destruído, só o pó, mancando, e no outro dia você faz o quê? E você ainda sai dizendo assim, o cara, ele é o cara. Como assim? O cara está lhe destruindo. Aí você diz, não está me destruindo não. Ele está fazendo isso porque eu vou crescer. É assim que Deus quer fazer com você. Ele vai lhe pegar e vai lhe fazer isso. Ele vai lhe moer. Ele vai mexer no seu eu. Ele vai tirar você da zona de conforto. Ele vai arrancar suas crecas tudinho. Você vai chorar, você vai doer. Mas enquanto você está na terra da promessa, você tem certeza que ali é crescimento. Você não vai encontrar abismo, não. Você vai encontrar multiplicação. Você vai encontrar crescimento. Você vai encontrar tendas alargadas. Você vai encontrar o favor de Deus. O pastor pregou uma vez sobre favor e misericórdia. A misericórdia de Deus é algo... Imagine uma criança, e foi esse exemplo que o pastor deu, a criança atravessando a rua e vem um carro. Aquela criança foi livre, liberta da morte. Só que ela correu para a morte. Muitas vezes nós estamos fazendo um negócio errado. E aí vem a misericórdia de Deus e tira. A gente vai tomar uma decisão errada, no momento errado, ou esperar demais, ou acelerar demais, e vem Deus e tira. Em que momento chega o favor de Deus? O favor de Deus chega quando você está grande. O favor de Deus chega quando você chega para o seu pai e diz assim, pai, é o seguinte, eu estou querendo fazer o Enem, estou estudando 12 horas por dia, mas eu preciso de um notebook, porque não dá para estudar só no caderno não. Aí vem um favor do pai, olhando para a vontade de crescer do filho, e disse, tome, porque eu quero daí para frente. E é assim que Deus faz com a gente. O favor dele vai chegar no momento que você está crescendo. O favor dele vai chegar no momento que você topa na tampa, assim, ó. Não consegue mais, eu não sei, aí ele vai lhe dar talentos. Vai lhe dar habilidades que você nunca imaginou. Mas esse tipo de coisa você só encontra na terra da promessa. Esse tipo de coisa você não encontra em Moabe. Em Moabe você encontra zoada. Em Moabe você encontra luzes. Você encontra barulho. Mas é nesse processo que você precisa. É desse processo que você precisa. E aí aquelas mulheres, né, aquelas 3 mulheres, elas chegam na Terra Prometida, e aí tem algo interessante, porque elas encontram lá Boaz, o irmão, o cunhado, né, o cunhado de Noemi. Elas encontram lá Boaz. Por que Boaz não foi? Ele não tinha enfrentado fome do mesmo jeito. Ele não estava no perrengue do mesmo jeito. Por que ele não foi também? Repitam e anote. Decisão. Decisão é algo que não depende do que você, da cultura que você viveu. Não depende do tipo de problema que você está vivendo. Decisão é algo que vem de você, se você vai se render ou não ao problema. É uma decisão que nós temos. Nós acordamos de manhã com decisões. Tem pessoas lá na empresa que dizem assim, Marcelo, eu nunca lhe vi com raiva. Na verdade, me viram hoje, né? Me viram hoje. Mas não com raiva daquele, né? De pastor alemão, não. Mas me viram com raiva. Mas foi algo que eu precisei colocar, mas era uma situação que precisava ser resolvida. Mas eu não ando assim.
E as pessoas perguntam, teve um evento lá na empresa e perguntaram para mim, eu ganhei alguns bombons, né? E no papelzinho, que era cada um escrevia para o outro, e em todos eles tinha a palavra paciência. Todos eles tinham a palavra paciência. E minha vida, gente, ela é... Você chegando lá na empresa, é maluco, é assim, é frenético. É muita gente me perguntando coisas diferentes ao mesmo tempo, com importância sempre urgente. E aí eu recebia sempre paciência. Agradeço pela sua paciência. Agradeço pela sua paciência. É porque eu jorro paciência? Não. É porque eu decidi ser paciente. Não é porque eu jorro no meu sangue, nas minhas veias corre sangue, não é paciência. Mas eu decidi. E muitas vezes essa decisão vai passar por cima das suas convicções, das suas vontades. Você vai dizer, mas eu tenho razão. Mas eu decidi seguir. Mas eu estou cansado porque eu cheguei do trabalho cansado e eu sou filho de Deus também. Mas vem a sua decisão e diz assim, mas eu decidi servir. E ponto. POC. Corpo. Velho. Não é POC. Eu não quero saber. Ah, mas eu estou cansado. Tá, mas eu decidi, pronto. É um compromisso que você vai fazer com o seu crescimento. Naquele momento, Boaz olhou para o problema e ele disse assim, eu não vou não para lá. Mas lá você tem a possibilidade de você ter comida. Não é aqui que está faltando? Ele disse, mas lá não tem Deus. Lá só tem comida. Lá fora só tem comida. E a gente tem que deixar de ser multidão para ser discípulo. Porque a multidão, ela está para comer. A multidão, ela acompanhava Jesus na intenção de sair da crise apenas. E ela ia lá, tem comida? Tem. Quando terminava, ia todo mundo embora. Tem milagre? Tem. Quando terminava, ia todo mundo embora. Ponto. Só que Deus não nos chama para comer apenas do milagre. Ele nos chama para que você participe da criação do milagre. Os discípulos, quando eles botavam a mão aqui, ó, no cesto, não tinha nada. Quando ele levantava um pão. Como assim? Vou botar de novo. Um peixe. E o peixe, eu acredito que já vinha frito, né? Porque ninguém ia estar comendo peixe cru, porque não era nem no Oriente, né? Não era nem japonês lá. Então o peixe, eu acho que já vinha só fazer um macfish, né? Peixe com pão e servir para o povo. E os discípulos, eles funcionavam para gerar esse milagre. Eu fico imaginando a cara deles dizendo assim, estão só comendo do milagre. Mas eu é quem coloca a mão no cesto. Deus está lhe chamando para colocar a mão no cesto. Não é só para comer, não. E você só consegue colocar a mão no cesto se você estiver na terra da aliança. Em Moabe não tem cesto, não. Você só vai ter essa experiência com Deus de crescimento quando você está na posição que Deus lhe colocou. Em outro lugar não tem isso. Não tem crescimento. Noemi voltou da terra da aliança. Olha o que aconteceu. Ruth 1:6. Que é algo que muitas vezes acontece com a gente. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Ela tomou uma decisão. Ela viu que o mesmo Deus que ela sempre serviu, que já tinha feito milagres, que ela já tinha escutado a história dos seus pais, que ela já tinha escutado as pessoas falando, os mais velhos falando daquilo que Deus fez. No dia que ela viu um problema, ela saiu.
Mas quando ela ouviu falar, ela disse: o meu Deus ainda vive. E aí ela volta para lá. Só que o grande detalhe que está aí é que ela, quando saiu para Moabe, ela saiu na intenção de ter algo melhor do que Deus estava dando para eles. Em que momento da nossa vida nós olhamos e dizemos assim: eu acho que eu vou procurar algo melhor? Esse negócio de igreja, esse negócio de presença de Deus, ficar chorando, não, eu vou procurar algo melhor do que isso. Gente, se vocês acharem algo melhor do que isso, melhor do que a presença de Deus, nem me conte, porque eu vou dizer que você está mentindo. Porque não tem. Não tem. Às vezes as pessoas buscam essas riquezas, elas buscam um valor, um sentido para a sua vida. Elas dizem assim: a minha vida precisa ter sentido e eu preciso satisfazer esses sentidos. A palavra do Senhor diz: aquele que toma sua vida por preciosa, perdê-la-á. Mas aquela que perde sua vida por amor ao Senhor, achá-la-á. A questão não é você perder, é que quando você começa a tomar sua vida por preciosa, você não sabe nem que você não tem mais vida. Quando você começa a querer se satisfazer, você já não tem mais vida. Já não tem mais vida. Já é morte. É por isso que o Senhor nos chama para a vida eterna. É por isso que o Senhor nos chama para sair do charco de lodo. É por isso que o Senhor toca no nosso coração quando a gente está lá fora. E a gente vem para cá. E hoje, a mensagem que o Senhor tem para a gente é: não saia da terra da promessa. Mesmo que seja difícil, mesmo que pareça fome, mesmo que pareça dor de cabeça, não saia. Isso é treinamento. É o Senhor te treinando, é o Senhor te capacitando. Não tem como treinar. Ninguém vira médico sem fazer prova. Presidente até vira. Médico não. Né? Até vira. Médico você tem que fazer prova, você tem que estudar. Quem é que vai fazer o Enem aqui? Tem que levantar mais mãos, viu? Levanta todo mundo a mão aí, os jovens, levanta todo mundo a mão. Bom, vai todo mundo fazer, nem todo mundo fazer pós-graduação, doutorado, tudo vai virar um monte de Marta aqui dentro. Falando difícil, vai ser um negócio maravilhoso. O Senhor dar-te-vos-á essas bênçãos. É o mesóclise, né, Marta? Então, gente, é isso que o Senhor tem para nós. Isso são alertas. Nós vivemos a nossa vida recebendo alertas. E quando muitas vezes a gente erra, a gente fica reclamando porque Deus fez isso conosco. E Ele diz: naquela terça-feira eu disse para você que a sua dor não era para a morte, mas era para o crescimento. Eu disse para você. E o Senhor lhe alerta. E anote isso no seu celular. Faça isso em qualquer poste, isso. Mas guarde. A palavra do Senhor diz que nós erramos, nós pecamos, porque nós não analisamos as Escrituras. A gente não lê. Normalmente a gente leva da Bíblia, né? A gente não lê as Escrituras. A gente não observa as Escrituras. A gente não gasta tempo, a gente não empreende tempo com as Escrituras. A gente prefere assistir um filme, a gente prefere dar um rolê. Mas é muito difícil você parar e olhar assim: meu Deus, olha o que aconteceu com essa família. Eles quebraram a cara, eu estou já nesse caminho, não vou não. Não vou não, sabe por quê? Porque inteligência é você aprender com seus erros. E sabedoria é você aprender com os erros dos outros. É um livro de sabedoria que teve um bocado de gente que errou e que acertou aqui dentro. É só você olhar e ser sábio para você não cair em nenhuma das furadas. E ser sábio também para você olhar para aqueles que acertaram.
e fazer como aquele centurião disse: Senhor, se tu disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus olhou para aquele homem, olhou para os discípulos. Até assim que eu estou procurando. Imite esse homem. São pessoas que você olha e você, pela sabedoria que a Bíblia lhe proporciona, você começa a tomar essas atitudes. Que essa noite a gente tenha a sabedoria de continuar na terra prometida. Não saiam da terra prometida. Não saiam. O deserto é um lugar que você vive a misericórdia. É um lugar que você vive, Deus, que tá. Mas é um lugar de crescimento. Quando você bota a mão, o pé na terra prometida, você vai ter, aí, como disseram aqueles homens, aqui só tem gigante, aqui só tem gente grande demais, aqui só tem gente, guerreiros. Só que os dois homens fugiu. Josué e Calebe, é nome de sabedoria, acabou de me alertar aqui. Josué e Calebe olharam para aquela mesma situação e disseram: eu tenho visão. Isso aqui é a terra prometida. Deus prometeu, independente do que esteja acontecendo aqui dentro, Ele prometeu. Ele disse que onde eu colocar a planta dos meus pés, Ele vai me dar por herança. Eu queria que vocês ficassem em pé. E vocês vão exercitar essa noite. E vão começar a gostar do trabalhar de Deus na sua vida. Você não vai reclamar não, você vai gostar do trabalhar de Deus na sua vida. Você vai dizer assim: está doendo, mas eu gosto. Meu Deus do céu, as coisas não estão chegando na velocidade que eu queria, não, mas eu gosto, porque isso aqui tem um propósito. Só que também não é só assim. A gente não veio aqui hoje só para dizer que a terra prometida só tem dor, não. Porque a terra prometida tem promessa. A terra prometida tem leite e mel. A terra prometida tem vitória, tem conquista. A terra prometida tem galardão. São coisas que você vai colher na terra prometida. São resultados. Repita comigo: eu vou dar resultado. E a sua recompensa é o galardão do Senhor. São as vitórias que você vai ter. É você conseguindo romper todos os seus limites. É você viver o sobrenatural de Deus. Onde as pessoas dizem não vai dar, você diz: não, aqui dá sim. Por quê? Porque é promessa. Eu sei em quem eu tenho crido. E é por essa certeza que eu não arredo o pé da presença do Senhor. Eu sei onde eu deposito as minhas alegrias, as minhas tristezas, minhas decepções, minhas mágoas. Eu sei onde eu deposito isso. É no altar do Senhor. Porque no altar do Senhor Ele inclina seus ouvidos, é no altar. São coisas que acontecem na terra da promessa. São coisas que acontecem na terra da promessa que você vive. Independente do problema, você vai começar a dizer: eu passei. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E o Senhor vai preparar uma mesa. Mesa fala de resultado, de resposta.